Na atividade do dia 20/11, a gente vai tratar um pouco sobre critérios de divisibilidade, ou seja, são aqueles números que são divisíveis por alguns números que a gente vai discutir aqui, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 8, por 9 e por 10. É porque, um exemplo, se a gente fosse fazer uma divisão por 100, né? A gente queria saber quais são os números que são divisíveis por 100. Ou seja, o 2, ele é a gente pode dividir 100 por 2, a gente pode dividir 100 por 3, 100 por 4, 100 por 5, e é isso que a gente vai aprender. Os números, primeiro vamos por 2. Os números que são divisíveis por 2, eles são pares, certo? São todos os pares. Todos os pares. Ou seja, eles têm que ter terminação o quê? 0, 2, 4, 6 ou 8. Todos os números que terminem em 0, 2, 4, 6 ou 8, eles são divisíveis por 2. Exemplo, 20, 30, 22, 28 e assim vai por diante. Esses são os números divisíveis por 2. É muito fácil o critério de divisibilidade por 2. Por 3 já é um pouco mais difícil. A gente tem que pegar a soma dos algarismos do número que foi dado e ver se ele é divisível por 3. Um exemplo, vamos pegar 18. Será que 18 ele é divisível por 3? Vamos lá observar. A gente vai fazer o seguinte, vai pegar os algarismos e somar. 1 mais 8 dá igual a quanto? A 9. 9 é um múltiplo de 3. Sim, né? Se a gente fizer 3 vezes 3 é igual a 9. Então 18, ele é divisível por 3. Se for um número maior, 216. Será que esse número é divisível por 3? Não, vou colocar mais. 216 não. 2.169. Será que esse número é divisível por 3? Vamos lá, né? Vamos somar. 2 mais 1 mais 6 mais 9. 2 mais 1 dá 3. 3 mais 6 vai dar 9. 9 mais 9, 18. E a gente viu aqui que 18 ele era divisível por 3. Então, esse número ele também é divisível por 3. 27. 27 não, vamos colocar 24. Vou somar 2 mais 4, dá 6. 6 é um múltiplo de 3. Então, 24, ele é divisível por 3. E assim vai por diante, gente. Não é difícil não, a divisibilidade por 3 não. Só que a de 2 é mais fácil, viu? É só os números pares. Vamos ver a divisibilidade por 4. Por 4, o número tem que terminar em 0 e 0. Ou os últimos dois algarismos de um número for divisível por 4. Um exemplo aqui. 216. 216, a gente tem os dois últimos números, né? Que formam o número 16. 16 é um múltiplo de 4, né? Se a gente fizer 4 vezes 4, 16. Um exemplo com 0. 1.200. Se ele terminar em 0 e 0, ele é um número divisível por 4. Outro número, 5.608. A gente vai pegar os últimos dois algarismos. Formou 8. Esse 8 é um múltiplo de 4, né? Então esse número ele é divisível por 4. Ou seja, vai dar resto zero. Quando for fazer a divisão, vamos fazer a divisão aqui. 5.608 dividido por 4. Vou pegar o 5, que vai dar 1 e resta 1. 16, que dá 4 e resta 0. 0, vai dar 0 aqui, desce o 8. 8 dividido por 4 dá 2 e resta 0. Tá vendo? Se fosse outro número, que não fosse um número divisível por 4, ia dar resto 1, resto 2 ou resto 3. Como dá resto 0, 5.608 ele é divisível por 4. A gente poderia pegar outros também. A gente poderia pegar 1.232.
O 32 aqui, ó, ele é um múltiplo de 4, porque 4 vezes 8 é 32. Então esse número, se a gente fosse dividir, ele seria um número divisível por 4, né, no caso, que é um múltiplo de 4. E assim vai por diante. Vamos para a divisibilidade por 5. O número tem que terminar em 0 ou em 5, certo? Vamos para exemplos. Se fosse 25, ele é divisível por 5. 500, termina em 0, ele é divisível por 5. 105, ele é divisível por 5. Então, se o número terminar em 0 e 5, ele é divisível por 5. Por 6. Por 6 já é um pouco mais chato. Tem que ser o número par, ou seja, ele tem que ser divisível por 2 ou por 3 ao mesmo tempo. A soma de seus algarismos tem que dar o número divisível por 3. Vou pegar um exemplo aqui que eu coloquei por 6. 24. O 24 é um número par, né? Então ele é divisível por 2. E também ele é por 3 ao mesmo tempo, porque se a gente pegar 2 mais 4, é igual a 6. E 6 é um múltiplo de 3. Então 24 ele é divisível por 6. Outro número maior aqui, 126. 126, a gente vai pegar e somar. A gente já sabe que ele é um número divisível por 2. E agora a gente vai observar se ele é divisível por 3 para ver se ele vai ser divisível por 6. 1 mais 2 mais 6 vai dar quanto? 9. E 9 é um múltiplo de 3. Então, 126 ele é divisível por 6. Ok? E assim vai por diante. Vamos para a divisibilidade por 8. Divisibilidade por 8 é mais difícil um pouco. Ele tem que terminar em 000, ou seja, em 3 zeros, ou ser um número formado por os últimos 3 algarismos ser divisível por 8. Um exemplo aqui, que eu peguei 7.000, vamos lá, 7.120. Como é que a gente vai saber se esse número é divisível por 8? A gente vai pegar o 120 e dividir por 8. Se dá exato, esse número vai ser divisível por 8. A gente não vai precisar pegar o 7 não, só os 3 últimos. 12 dividido por 8 dá 1 e resta 4, desce o 0. 40 dividido por 8 dá 5 e resta 0. Então, 7.120 é um número divisível por 8. Se fosse o número 35.000, como ele termina em 3 zeros, ele é divisível por 8. E vamos por 9. Eu deixei bem explicado aí na atividade. Se vocês não entenderem no vídeo, vocês olhem na atividade, certo? Por 9, ele é quase igual ao 3. Por quê? Porque também vai ter que somar os algarismos. Vamos pegar aqui o número 180. Vamos ver se esse número ele é divisível por 9. Eu vou somar 1 mais 8 mais 0. 1 mais 8 mais 0 vai dar 9. E 9 é um múltiplo de 9. Então 180 ele é divisível por 9. Vamos pegar outro número aqui. 234. 234. Eu vou somar 2 mais 3 mais 4. Que também vai dar igual a 9. E 9, como é um múltiplo de 9, 234 vai ser divisível por 9. Certo? E vamos para o mais fácil de todos. Os números que são divisíveis por 10. Eles têm que terminar em 0, certo? Ou seja, 20, 30, 120, 5.610. Se ele terminou em 0, ele é um número divisível por 10. E com isso eu deixei algumas questãozinhas para vocês entenderem aí. Certo? Na primeira questão não vou ler, porque é uma questão, uma situação, um problema de matemática, vocês vão tentar ler e responder. Na segunda questão tem dizendo o seguinte: qual o número natural terminado em 0 e 5 sempre é divisível por certo número diferente de 1? Que número é esse? Vocês vão tentar responder aí.
Os números ímpares nunca são divisíveis por certo número diferente de zero. Que número é esse? Tente resolver. Na terceira questão, classifica as informações em verdadeiro ou falso. Os números divisíveis por 9 são também divisíveis por 3. Diga se é verdadeiro ou falso. Os números divisíveis por 6 são também divisíveis por 5. Vejam aí. Os números divisíveis por 2 são também divisíveis por 4. Veja aí. Qual é o número natural com 2 algarismos que é divisível por 2 e por 3? Aí vocês tentem responder, certo? Eu não vou ler mais para não estender, mas está bem facilzinho aí a atividade. Deixei só algumas, se vocês quiserem procurar resolver questões no livro. Tentem também resolver sobre esse conteúdo. E fica aí a dica. Leiam as questões direitinho, olhem o resumo para poder responder com calma.